Abramos a palavra de Deus no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 3, e nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 10, portanto, todo o capítulo. Jonas, profeta Jonas, capítulo 3, faremos a leitura do verso 1 ao verso 10. Vamos fazer essa leitura em uníssono, os irmãos lerão juntamente comigo. Jonas 3, de 1 a 10. Uma leitura em uníssono. Leiamos a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, pelas lições profundas que podemos retirar deste capítulo 3 de Jonas. São tantas doutrinas, ó Deus, tantas concepções das Escrituras que estão embutidos nesses 10 versículos. Por isso pedimos para que o Senhor nos ajude. Não há como perscrutar todos os aspectos contidos por conta do nosso tempo. Mas, Senhor, ajuda-nos na compreensão daquilo que a Tua palavra nos ensina com relação à conversão, ao significado de nascer de novo, ser de Jesus. E que tenhamos, ó Deus, no coração também um amor profundo para com Cristo, que deu a sua vida para que tivéssemos a nossa, no Senhor. Por isso, fala ao nosso coração, meu Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Domingo próximo passado, nós falamos sobre o tratamento de Deus na vida do profeta Jonas. Nós vimos que ele baixou até o ventre daquele peixe, que simbolizou a morte, simbolizou o momento mais terrível da sua vida, e ali então ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele confia na misericórdia de Deus, e o Senhor Deus então o retira dali, para que novamente ele venha exercer o seu ministério. E nós vimos que esse período, esse evento na vida de Jonas, era um sinal com relação a Cristo, apontava para Cristo, assim como o Velho Testamento aponta sempre para Cristo. Por isso que nós entendemos quanto às tipologias, são tipos, são modelos
que não são o Cristo, mas que apontam para Cristo. Então, quando Jonas permaneceu 3 dias no ventre daquele monstro marinho, nós entendemos que ali ele estava apontando para o fato de que Jesus passaria 3 dias no ventre da terra. Ele morreria na cruz do Calvário. E nesse sentido nós percebemos como Deus o retira, o traz novamente, e agora o Senhor Deus, mais uma vez, ele comissiona este profeta. Ele fala a esse profeta que ele deve pregar àquela cidade de Nínive, capital da Assíria, aquela cidade tão cruel, aquela cidade que certamente se levantaria contra o seu povo. E quando nós olhamos para esse texto, do verso 1 ao verso 10 do capítulo 3, dentre as muitas lições que nós poderíamos retirar aqui, eu quero destacar apenas 3, para que possamos aplicar a nossa vida como crentes, e que possamos compreender como a nossa caminhada com Cristo deve ocorrer de acordo com aquilo que nós aprendemos com este profeta. E o primeiro aspecto que nós vamos encontrar aqui, porque o cenário é muito simples. Jonas sai do ventre daquele peixe, mais uma vez Deus o comissiona, ele vai para a cidade de Nínive, durante um dia inteiro ele prega naquela cidade, e nós percebemos então um resultado fantástico, porque aquela cidade praticamente inteira se arrepende e se coloca diante do Senhor, portanto buscando a salvação de Deus, porque no coração daquele povo suscita o temor do Senhor. E nesse aspecto nós podemos pensar aqui, num primeiro ponto que poderíamos retirar dessa leitura, é o fato de que a misericórdia de Deus, a salvação de Deus, o derramamento dessa graça que nos salva, ela acontece quando manifestamos um arrependimento sincero. E é o que nós vamos encontrar aqui na palavra do Senhor. A partir do verso 5 ao verso 9, fala sobre isso. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, ou seja, ele assentou-se no chão. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O que nós encontramos em Nínive é uma salvação e um derramar da graça de Deus de forma tremenda. Mas isso só acontece quando aquelas pessoas, elas manifestam arrependimento com relação ao seu pecado. Porque, meus irmãos, não há conversão, não há novo nascimento, se o penitente não reconhecer os seus pecados diante de Deus, não reconhecer a sua posição de depravado diante do Senhor. Por isso nós encontramos aqui a base desta conversão, que é o arrependimento e a fé. Nós podemos perceber isso claramente. Eles manifestam isto. E vejam que a demonstração desse arrependimento acontece pelas atitudes que eles têm. Eles primeiro proclamam um jejum, e jejum significa aflição da alma. Eles estavam dizendo para Deus que a sua alma estava perturbada, a sua alma estava atribulada, a sua alma estava aflita. Por isso eles não queriam mais nenhum alimento, não queriam mais nenhum banquete, sequer bebiam água. Eles estavam apenas aos pés do Senhor, clamando pela misericórdia. Aliás, esse é o significado do jejum. Jejum não é instrumento de manipulação com relação ao nosso Deus. Jejum é o reconhecimento da nossa falência, quando nós nos colocamos diante do Senhor.
A palavra nos diz também que eles colocaram um pano de saco. Pano de saco era um tecido muito grosseiro, feito com pelos de cabras. E havia um significado naquela região muito forte quando eles tiravam as suas roupas. Porque para o homem do Oriente Médio, a roupa tipifica a sua alma e o seu coração. A roupa vai dizer se ele está feliz, se ele está de luto, se ele está triste, se está alegre, se está com raiva. E isto de fato é muito forte. O que encontramos naquelas pessoas é a demonstração da aflição da vida. Eles não apenas estavam aflitos na sua alma, praticando o jejum, mas eles também estavam aflitos com relação à sua vida e clamar a esse Deus para que derramasse da sua misericórdia, para que esse Deus pudesse agir na vida de cada um. Portanto, eles demonstraram as aflições que possuíam da alma por meio do jejum, da vida por meio do pano de saco e das cinzas, e com relação aos seus pecados, tendo o desejo de se converter ao Senhor. E meus irmãos, quando nós olhamos para a atitude daquelas pessoas de Nínive, nós percebemos como isso está ausente da igreja de Cristo. Como nós não olhamos para o pecado pela perspectiva de Deus. Como nós não entendemos que o pecado é algo imundo, sujo, nojento, asqueroso, diabólico, mundano, carnal, mortal, destruidor. Nós não conseguimos mais olhar dessa maneira para o pecado. E às vezes temos desenvolvido no nosso coração uma frieza muito grande com relação a isso. Temos desenvolvido no nosso coração, eu diria até, um cinismo com relação a este pecado. Muitas vezes tem faltado na igreja do Senhor o genuíno arrependimento. Nós clamamos tanto por um avivamento, nós queremos ver tanto a nossa igreja cheia, repleta e alegre, mas o Senhor não faz isto, porque simplesmente não tratamos o pecado como ele deve ser tratado. Porque entre nós existe este convívio. A mesma coisa nós podemos aplicar com relação à conversão daquelas pessoas. A pregação do Evangelho precisa sim falar da graça de Deus, precisa falar do amor de Deus, precisa falar da salvação de Cristo, precisa falar nesse Deus que é amoroso, que é gracioso, mas antes de chegar a esta graça de Deus, quando nós falamos e evangelizamos, nós precisamos, com o dedo em riste, profeticamente dizer: você é pecador, você está longe de Deus, você vai para o inferno, você vai morrer. Experimentar a segunda morte. Eu já vi muito crente, bons crentes, dizendo: não, quando nós evangelizamos, não podemos ser duros e radicais na pregação. Vamos falar somente do amor, vamos falar somente da graça. Mas, meus irmãos, nós precisamos fazer com que o mundo compreenda o que significa o pecado na vida deste povo. A pregação de Jonas foi rápida, nós vamos tratar ao final dessa mensagem. Ele disse: em 40 dias essa cidade será subvertida. Foi isso que ele disse. Em 40 dias essa cidade será destruída. E de alguma maneira Deus se revelou àquele povo e demonstrou que era Javé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o Deus de amor, o Deus que é o Deus da graça, o Deus que é o Deus da misericórdia, mas o Deus que odeia com todas as suas forças o pecado. E que quando alguém possui pecado na sua vida não tratado, ele não está em comunhão com Deus. Como ele mesmo diz lá em Isaías: vocês estendem as suas mãos, eu encolho as minhas. Vocês se reúnem para me adorar e eu pergunto: quem autorizou vocês a estarem aqui?
Porque por vezes nós precisamos compreender o que significa o pecado no meio do povo de Deus. Quando nós olhamos para Acã, e o nome Acã significa conturbador, e quando aquele homem, na guerra, ele tomou como despojo um pedaço de pano e alguns metais, poderíamos dizer, mas é só pano e metal, Senhor. Eu sei que o Senhor disse na sua palavra que não era para fazer. Eu sei que na tua palavra está dizendo que nós não podemos pegar nada, mas é só um pedacinho de pano. É só um punhado de ouro e de prata. E o Senhor Deus então agiu, lançando o seu juízo sobre o seu povo. Aquele povo que obtivera vitória sobre aquela nação tão poderosa, Jericó. Agora eles vão para uma cidadezinha, Ai, pequenininha. E o seu exército perde vergonhosamente, porque o Senhor não estava com ele. O Senhor não estava ali com o seu povo. E o Senhor Deus, quando Josué, o pastor maior daquela comunidade, estava orando e buscando ao Senhor, Senhor, o que é isso? Nós saímos de lá, atravessamos o Jordão para passar uma vergonha como esta. A tua igreja, ó Deus, sofrendo uma derrota tão grande. E Deus olha para Josué e diz assim, você está clamando por quê, meu filho? Levanta, tem pecado no meio do povo. Ache o pecado, elimine o pecado, e eu estarei com vocês novamente. É por isso que Tiago, capítulo 4, de 1 a 10, ele traz um texto tão precioso com relação a isto. Ele diz assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Ele está falando aqui da ganância, do desejo de ter mais, sempre ter mais, e não medir esforços para isso. Ele diz, vocês não têm absolutamente nada, vocês não conseguem nada na vida. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É aquele sentido da pessoa que pede a Deus mais dinheiro, um bom emprego, mas ele não lança isto para o reino de Deus. Então ele está pedindo mal, é isso que Tiago está dizendo. E aí então ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por vós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. A ideia aqui é de colocar o punho cerrado e esmurrar contra a parede aquela pessoa, mas dá graça aos humildes. Esse mesmo Deus que odeia o pecado, esse mesmo Deus que enche o seu coração de ira contra a imundícia desse mundo, é o mesmo Deus que nos concede graça, nos concede misericórdia, nos concede amor, nos concede o lavar do Espírito Santo em nós pela obra de Cristo. E é exatamente isso que ele está dizendo. Os soberbos em seus pecados, eles estão lutando contra Deus e nunca vencerão, mas aos humildes o Senhor concede a sua graça. E aí então, Tiago dá a receita para a transformação de uma vida cheia de tribulação, cheia de apertos, para uma vida alegre e constante no Senhor. Ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Interessante que o Tiago nos diz que o diabo está envolvido nessa questão. Claro que está. Quando há pecado, ele está presente, juntamente com a carne e com o mundo. Quando ele diz que nós devemos resistir ao diabo, ele está dizendo que devemos resistir ao tentador. Ele diz, chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Então, tenha essa atitude de se aproximar do Senhor, e Deus vai se aproximar de vocês. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Ânimo dobre é aquela pessoa que tenta viver dois caminhos ao mesmo tempo, um caminho de crente e um caminho como se fosse do mundo. Um caminho dizendo que ama ao Senhor, mas um caminho que ama também a si mesmo.
Ele diz que nós não podemos ter esse ânimo dobre. Ele diz que nós devemos resistir ao diabo, nos achegar a Deus e purificar as nossas mãos. Ele diz, limpai o coração. Aí ele diz, olha só que coisa profunda que Tiago nos diz. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Olhando para dois aspectos do reino de Deus, para que haja uma conversão genuína, e para que haja um genuíno avivamento na vida de alguém que diz amar a Cristo, o caminho é o caminho do arrependimento. Não adianta nada nós olharmos para as pessoas e afirmarmos que elas não querem se render aos pés de Cristo se elas não têm noção do seu próprio pecado. Como eu disse, se uma pessoa ímpia, ela não tem consciência do seu pecado, ela não se converte, ela adere à religião dos crentes, mas ela não se converte. Quando ao mesmo tempo nós encontramos o Senhor lançando a sua graça sobre eles, e eu já aplico com relação à igreja, nenhuma igreja vai experimentar o genuíno avivamento vindo da parte de Deus, se este povo que chama pelo nome do Senhor não se humilhar, orar e buscar ao Senhor, para que Ele do céu ouça e derrame chuvas copiosas sobre nós. Esse é o caminho. E podemos perceber que o derramamento da graça e da misericórdia do Senhor se manifestou naquele povo, porque eles afligiram a sua alma, a sua vida, estavam aflitos com relação ao seu pecado. Eles deixaram isso de forma clara, no sentido de que tentavam a todo custo buscar ao Senhor. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Aqui está a fé. Os ninivitas creram em Deus. Verso 8 diz, mas sejam cobertos de pano de saco todos os homens, como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho. Aqui está a conversão, o desejo de abandono do pecado. Ele diz, vamos abandonar cada um seu mau caminho, a violência que há nas suas mãos. Por isso, quando o Senhor lá em Isaías, no capítulo 1, ele fala, ele demonstra a situação de Israel como um homem coberto de lepra, desde o tampo da sua cabeça até a planta dos seus pés, dizendo que naquele corpo não havia nenhum pedacinho saudável, era simplesmente doença que cheirava mal. Ao mesmo tempo o Senhor diz, vinde e arrazoemos, creiam, os seus pecados podem se tornar brancos como a neve. Aquilo que está vermelho como o pecado, porque a cor do pecado é o vermelho, se torna branco como a neve. O Senhor diz, arrependei-vos, mudai o seu curso, buscai a santificação, e certamente vocês terão dias jubilosos na minha presença. Mas Ele mesmo continua dizendo, se vocês não se arrependerem, vocês experimentarão cada vez mais a derrota na sua vida. Por isso o derramamento da misericórdia e a salvação de Deus manifestou-se em Nínive por causa do genuíno arrependimento que aquele povo demonstrou. Mas o derramamento da misericórdia e salvação de Deus não acontece somente porque houve arrependimento, mas esse derramamento da misericórdia e da salvação de Deus foi efetivado pelo caráter divino, pelo próprio Deus, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. No verso 10 diz, viu Deus o que fizeram. Interessante isso. Deus está a nos observar. Deus observa a primeira igreja presbiteriana de Roraima. Deus observa aqueles que fazem parte deste corpo. Deus observa a minha vida e a sua vida.
E Ele está atento para tudo aquilo que realizamos. E a palavra do Senhor diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Irmãos, é claro que nós temos aqui uma palavra bastante complicada que temos que enfrentar. A palavra é: Deus se arrependeu. E algumas pessoas dizem assim: como é que Deus se arrepende? Como é que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai se arrepender daquilo que fez? Arrependimento de Deus? O que isso significa? Mas, irmãos, nós precisamos entrar no verso 10, uma parte do verso 9, porque os ninivitas dizem: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e de fato, no verso 10 diz: Deus se arrependeu. Mas, meus irmãos, essa palavra, Deus se arrependeu, o problema começa com a própria tradução do termo. Essa tradução do termo utilizado no hebraico para arrependimento, de fato nos traz alguns problemas. Porque nenhuma palavra ela é neutra em si, mas toda palavra ela traz um significado para a nossa mente e o nosso coração. E quando nós falamos em arrependimento, nós sempre vamos associar essa atitude ao arrependimento humano. O que é o arrependimento humano? É quando alguém quer mudar de uma situação ruim para uma situação melhor. É quando alguém se arrepende do mal, se arrepende de algo, e ele então se lança para uma situação melhor. Mas é interessante, preste atenção nisto, que essa mesma palavra no hebraico, traduzida aqui por arrependimento, ela também é traduzida no Velho Testamento por compaixão. Em alguns contextos, quando ela aparece, os tradutores traduziram-na por compaixão. É interessante também perceber que essa palavra, no Velho Testamento, ela traz a ideia de consolo. Então, em alguns contextos, quando essa mesma palavra no hebraico aparece, eles traduzem-na por consolo. E há outras situações em que, quando esta mesma palavra surge, eles traduzem por mudança. Só para explicar melhor, o Velho Testamento, ele não foi escrito em português. Ele foi escrito numa língua que é a língua hebraica. O que nós temos é uma tradução, e a tradução sempre é difícil. Então, essa palavra traduzida aqui por arrependimento, ela também pode significar compaixão, consolo, mudança e até mesmo manifestação da graça do Senhor. Por isso, quando nós olhamos para o processo de conversão, de fato o homem se arrepende. E o que é o arrependimento do homem? Nós já vimos no início desse sermão. O homem, ele toma consciência do seu pecado e ele sabe que precisa melhorar. Quando o homem então se arrepende, Deus aplica a outra face da sua justiça, porque a justiça de Deus, ela se manifesta de duas maneiras. Ou a justiça de Deus se manifesta com o juízo do Senhor, e Deus tem sob seu juízo todos os ímpios da terra, e Deus tem sob seu juízo muitos frequentadores de igreja. Deus sanciona juízo, mas a mesma justiça de Deus, quando há arrependimento, Deus manifesta a sua graça. É uma única justiça, não são duas justiças. Deus, ele não é de ânimo dobre. A mesma justiça de Deus é aquela que pune, mas é a mesma que concede salvação mediante arrependimento. É como pregar o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, essa palavra não volta vazia para Deus. Aí você diz assim: ué, mas e quando alguém prega e ninguém se converte? Ainda assim não voltou vazia? Claro, porque o resultado da pregação do Evangelho não é só a salvação de pessoas, mas a ratificação, a concretização do juízo de Deus. Quando eu prego o Evangelho para alguém, ele vai reagir diante dessa pregação, ou ele vai se arrepender e ter da justiça de Deus, que o justifica por Cristo, ou ele vai permanecer no juízo de Deus, a justiça do Senhor. Por isso, essa palavra, ela precisa ser entendida dessa maneira.
Até porque Deus, pela perspectiva do homem, Deus é imutável. Deus, ele não muda nunca. Ele é Deus sobre todas as coisas. Em Tiago capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Em 1 Samuel 15, 29 diz: também a glória de Israel, que é Deus, não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Oséias 13, 14: eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? E vejam só a conclusão: meus olhos não veem em mim, diz o Senhor Deus, arrependimento nenhum. Por isso nós não podemos olhar para essa tradução, Deus se arrependeu, pela perspectiva do arrependimento humano. Nós devemos olhar para essa palavra, que é uma tradução, como a manifestação de um Deus que, se eu estou em meus pecados, Ele lança o seu juízo sobre nós. Mas se eu me arrependo, Ele muda. A mesma justiça que condena, é a mesma justiça em Cristo que vai salvar, resgatar e lançar a graça de Deus. Há uma mudança aqui. O que antes estava debaixo do juízo, agora está debaixo da salvação de Deus. Esta mudança é o significado dessa expressão. Por isso nós precisamos compreender claramente que esse termo, traduzido por arrependeu-se, está intimamente ligado à compaixão de Deus sobre nós, de um Deus outrora irado, e que agora se compadece daquele que se ajoelha diante do trono. Por isso, o que eu quero dizer é que há uma passagem do juízo de Deus, que seria a regra geral para toda a humanidade depravada, para a justificação, que é a regra especial de Deus em Cristo, que salva, que purifica, que limpa, que transforma. É por isso que os ninivitas, ele diz: quem sabe se voltará a Deus, e a ideia aqui é essa: quem sabe o Senhor Deus deixará a sua ira, e Ele a transformará em graça, que foi traduzido aqui por se arrependerá. E ele diz: e se apartará, ou seja, sairá do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E aí o verso 10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus lançou a sua graça, mudando a condição daquelas pessoas, de pessoas condenadas, para pessoas salvas. E ele diz então: o Senhor Deus havia dito que eles seriam destruídos como resultado do pecado, mas na situação deles, Deus então agora lança a sua justiça que justifica. Por isso, o que tinha dito, vocês serão destruídos, Deus não mais os destruirá, porque lançou a sua graça. Não há aqui nenhuma intenção de transformar o coração de Deus como um coração confuso, humano como o nosso. Ou então de achar que Deus realiza coisas ruins e deve se arrepender para fazer coisas melhores. Não. De fato, o Senhor, Ele transformou o juízo em graça. Essa transformação, essa mudança que vem da compaixão do Senhor, é o que é traduzido aqui por se arrependeu. E há um fato interessante, meus amados, porque o Senhor, Ele cumpriu a sua palavra. A palavra de Jonas cumpriu-se cabalmente, no aspecto geral. Porque quando ele prega aquele povo, e nós podemos perceber claramente o conteúdo da sua pregação, no verso 4 diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, olha a pregação de Jonas: ainda 40 dias,
e Nínive será subvertida. A palavra subversão aqui significa transformar, mudar, emborcar. Jonas está dizendo, em 40 dias vocês serão transformados, a vida de vocês vai mudar. E é claro que a perspectiva da pregação de Jonas era o juízo de Deus. E Deus de fato mudou aquela cidade. Aquela cidade sofreu uma transformação. Mas não foi uma transformação anunciada pelo juízo, mas a transformação da graça de Deus. Portanto, Jonas não é um falso profeta. Jonas, mesmo não sabendo, ele estava trazendo aquilo que Deus havia determinado para aquele povo. Além do que, Nínive foi destruída, conforme Jonas disse, não em 40 dias, mas por causa da misericórdia de Deus e da graça de Deus, Deus adiou a destruição de Nínive em 200 anos. Portanto, aquela profecia não deixou de se cumprir. Deus apenas por sua graça, não mais a destruiu em 40 dias, não mais a transformou em ruínas, mas transformou o povo em filhos pela misericórdia. E ele adiou em 200 anos a destruição de Nínive, que foi destruída, conforme o Senhor Deus havia revelado. 100 anos depois de Jonas, 2 profetas, Naum e Sofonias, eles falaram sobre a destruição de Nínive. Naum, por exemplo, dedica todo o seu livro falando da destruição de Nínive. E de fato isso aconteceu no ano 612 a.C. A história nos diz que o rei Sadarnápalo era o nome dele. Ele tinha a cidade sob o seu controle, e ele então resolveu dar uma festa aos seus soldados, e ele embebedou os seus soldados porque achava que estava protegido. Mas naquela mesma noite, conforme profecia de Naum, que viveu 100 anos depois de Jonas, Naum havia profetizado que o rio Tigre iria se levantar contra a cidade. E naquela noite fatídica de 612 a.C., aquele rio então derrubou uma parte do muro. E a situação de Nínive era complicada porque a grande maioria dos seus soldados estava completamente bêbada. E ao mesmo tempo havia uma brecha naquele muro. E aí a história nos diz que os medos, unidos aos caldeus e susianos, eles aproveitaram aquilo, já estavam em guerra contra aquela cidade, contra aquele povo, os assírios. Eles entraram por aquela brecha do rio Tigres e arrasaram a cidade, destruíram completamente Nínive. E de fato, Nínive foi subvertida, ela foi transformada em ruínas, conforme Jonas. E 100 anos depois, Naum e Sofonias profetizaram sobre a destruição daquela cidade. Meus irmãos, quando nós lidamos com as Escrituras, nós precisamos ter muito cuidado quando tiramos conclusões rápidas e precipitadas. Porque algumas pessoas dizem, mas Jonas era profeta? Ele disse que aquela cidade seria subvertida e ela não foi. Claro que foi. Em primeiro lugar, ela foi subvertida no coração daquele povo que era ímpio e se transformou em crentes. 200 anos depois, com outras profecias que ratificaram a profecia de Jonas, aquela cidade foi totalmente destruída por outros povos, conforme Deus havia anunciado, não somente a Jonas, mas a Naum e Sofonias. No caso de Jonas, a subversão aconteceu no coração daquele povo, que era um coração de pecadores, e fora transformado em coração de crentes. 200 anos de adiamento, Deus cumpre a palavra do profeta, e Nínive é totalmente destruída pela fúria do Senhor. Por isso, meus amados, o que eu quero dizer é que a natureza de Deus, ela é imutável. Deus não se engana. Deus, ele não erra. O que Deus pode fazer é sancionar juízo em havendo arrependimento, que é obra do seu Espírito Santo no coração daquelas pessoas. Deus então lança a sua graça, ele pode adiar, mas ele cumpre a sua palavra, ele cumpre aquilo que promete. E de fato Deus já tinha interesse em Nínive. Quando ele levanta Jonas para pregar aquela cidade, Deus
no seu caráter, na sua natureza, já possuía interesse naquela cidade, porque Deus sabia que ela iria se converter dos seus pecados. É por isso que é interessante, porque no capítulo 1, verso 1, quando Deus lá no início chama Jonas, dizendo: Jonas, dispõe-te, e fala contra Nínive, ali a tradução é perfeita, porque a preposição nos fala isso. Deus diz a Jonas: vá lá e pregue contra ela. Depois de toda a experiência de Jonas, a salvação de Deus aos marinheiros, ele indo para o ventre do peixe, voltando novamente para pregar, quando nós encontramos novamente o Senhor, no verso 2, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama. E aí a nossa tradução, para unir-se ao verso 1 do capítulo 1, traz novamente a palavra contra, mas essa expressão contra não se encontra lá. O que Deus na verdade está dizendo é: dispõe-te, vai à cidade de Nínive e proclama a ela a mensagem que eu te dou. O Senhor Deus é aquele que olha para aquela cidade, já com misericórdia. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquela cidade era extremamente importante para o Senhor. Aquela cidade era grandiosa, mas ao mesmo tempo importante. No verso 3 diz: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra de Deus. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E talvez nós poderíamos olhar para essa expressão importante diante de Deus como um superlativo, ou seja, havia muito costume no Velho Testamento das pessoas, quando queriam dizer algo muito grandioso, eles diziam que aquilo era como se fosse de Deus. É como em português nós afirmamos: nossa, aquele prédio é grande pra caramba. Nossa, aquela casa é imensa pra chuchu. Já ouviu essas expressões? O que grande tem a ver com chuchu? Nada. Mas é uma expressão idiomática. Quando nós afirmamos é grande para chuchu, nós estamos usando aqui um superlativo. Quando eu digo assim, aquele carro é lindo pra caramba, não tem nada a ver com caramba, mas o caramba aí é uma expressão idiomática na língua portuguesa para dizer que aquele carro é muito, 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 muito bonito. E de fato isso acontece nas Escrituras. 2 exemplos. Em Gênesis 23, 6, ouve-no, Senhor, tu és príncipe de Deus. Aqui está o superlativo. Está dizendo que tu és príncipe pra caramba, tu és muito príncipe. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. 1 Samuel 14, 5, houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu. E aí olha a expressão: e tudo passou a ser um terror de Deus. Aqui há um superlativo, um terror grandioso, um terror imenso, pra caramba. Mas irmãos, quando nós olhamos para a construção de Jonas, embora muitos estudiosos dizem que aqui o autor está usando esse tipo de superlativo, então ele está dizendo que a cidade era muito importante diante de Deus, no sentido que ela era muito grandiosa, mas não é isso que se encaixa no contexto do capítulo 3. Na verdade, a expressão aqui não está dizendo que a cidade era importante pra caramba, não se adequa aos textos que nós lemos como exemplo. O que o verso 3 está dizendo é que aquela cidade era importante para Deus. Deus olhou para aquela cidade de forma toda especial. Deus olhou para aquela cidade, uma cidade má, ímpia, destruidora, terrorista, violenta, sangrenta, que almejava destruir inclusive o povo de Israel. Uma cidade que se levantava contra o povo do Senhor, mas Deus olhou para aquela cidade com misericórdia. Aquela cidade era importante para Deus, porque Deus desejava lançar sobre ela a sua graça. Deus havia decidido isto.
Isso me faz lembrar o apóstolo Paulo. Quem era Saulo? Saulo era um homem que perseguia de forma sanguinária a igreja do Senhor. Saulo tinha o desejo nas suas veias de matar todos os cristãos. Saulo desejava aniquilar o povo de Deus. Onde Saulo aparecia, toda a igreja ficava angustiada, ficava temerosa, porque o grande destruidor do povo de Cristo está entre nós. E o que foi que Deus fez com Saulo? Deus olhou para ele, lançou a sua misericórdia, e aquele homem foi convertido pelo poder de Deus. Foi isso que Deus fez com Nínive. Aquela cidade era importante. Eu imagino Saulo destruindo a igreja, matando os cristãos, e como Saulo era diante do Senhor, alguém cuja misericórdia iria ser derramada sobre ele. Da mesma maneira o Senhor olha para aquela cidade, e de fato, Ele deseja ali alcançar os seus eleitos que estavam ali. Meus irmãos, como nós devemos descobrir que a justiça de Deus não é como a justiça humana? E graças a Ele por isto. A justiça humana, ela é, na maioria das vezes, vingativa, iracunda, leva às últimas consequências as decisões que toma contra alguém. A justiça humana tende a olhar o exterior. A justiça humana, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, tem a tendência de não usar de misericórdia. É por isso que Cristo fala claramente: olha, perdoe os seus inimigos, ore por aquele que vos persegue, perdoe a todos aqueles que fizerem mal contra você. Não importa o mal, não importa o pecado contra você, perdoe aquela pessoa, porque nós somos de Deus. A justiça do Senhor é carregada de graça e de misericórdia. Deus olhou para Nínive e resolveu derramar sobre ela a sua graça. Nínive seria a última cidade para Jonas a ser alcançada pela graça de Deus. Mas o Senhor tem o coração cujo propósito não se adequa ao propósito do coração humano. E nós vamos descobrir isto com mais detalhes no capítulo 4, se o Senhor Deus assim nos permitir. Porque Jonas fica irado porque aquele povo fora resgatado pela graça de Deus. Mas o Senhor é aquele que olha para os povos com graça e misericórdia, lançando a sua salvação sobre eles, sobre todos aqueles que querem servir ao Senhor. Há um evento muito conhecido na história das missões, que é na missão americana, que equivale à missão Asas do Socorro no Brasil. Nate Saint era um piloto exímio, um homem extremamente inteligente. Um homem que criou vários recursos, tecnologias, que foram utilizados pela missão. Era um homem que entendia da aviação como ninguém. Ele havia criado, por exemplo, um sistema onde, quando ele descobriu que o avião, dando voltas, ele poderia, nesse trajeto, descer uma corda, e essa corda ela descia em linha reta até o chão, fazendo inclusive com que as pessoas se comunicassem por telefone com ele através daquele fio. Um homem que criou tantas tecnologias, e ele tinha um amor profundo pelos Auca, que é uma comunidade indígena no Equador. E um dia então ele chama alguns, diz: vamos até os Aucas, levar a graça e a misericórdia de Deus, a pregação do Senhor. E para não me delongar muito aqui, eles vão até eles, levam presentes, demonstram amizade, querem levar a Cristo. Mas o que os Aucas fazem é terrível. Aqueles indígenas rodeiam aqueles pilotos que não tinham armas, que não eram violentos,
que estavam levando ali a palavra da misericórdia de Deus, e eles são flechados cruelmente por aqueles indígenas. Outros são mortos através de bodurnas, ou seja, aqueles porretes grandes, quando a cabeça é completamente esfacelada e os seus corpos foram jogados no rio. Quando a esposa de Nate Saint descobriu isso, e em seguida viu o corpo do seu marido desfigurado, porque os corpos foram encontrados dias depois. Aquela mulher, ela poderia ter guardado no seu coração ódio profundo. Meu marido veio aqui para falar a estes desgraçados que destruíram a minha família. Eu estou agora com o meu filho sem o meu marido. Mas a história nos diz que aquela mulher volta para os Estados Unidos e ela começa a visitar várias igrejas, contando esse evento e dizendo: os Auca precisam de Cristo. Os Auca precisam de Cristo. E o Senhor Deus realiza numa região dos Estados Unidos um grande avivamento missionário, e muitos missionários se dispõem para pregar o evangelho dentre aqueles povos. E a graça de Deus alcança aqueles povos. E num determinado momento, muitos anos depois da conversão, eles realizam um culto em ação de graças, convidam a esposa de Nathanael Saint e seu filho para participar daquele culto. E o homem que havia matado o marido daquela mulher agora era pastor daquela comunidade. Eles simbolicamente utilizam a asa do avião de Nathanael Saint para servir a ceia. E aquele homem olha para aquela mulher e disse: nós reconhecemos a graça de Deus pelo seu testemunho e pela sua vida. Nós não somos assim. Só Deus para agir dessa maneira. A palavra do Senhor diz que enquanto Jonas olhava para aquela cidade com rancor, a palavra de Deus diz que aquela cidade era muito importante para Deus. E é por isso que quando nós olhamos para este capítulo e percebemos o derramamento da misericórdia e a salvação de Deus, que se manifestou no arrependimento genuíno daquele povo, e foi efetivado pelo caráter de Deus, pela sua misericórdia. Concluindo, nós podemos afirmar que tudo isto foi possibilitado pela proclamação do Evangelho. Versos 1 a 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama a ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia empregável, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Você já viu mensagem mais estranha do que esta? Engraçado que quando eu estava estudando esse trecho, eu lembrei do meu amigo Serjão. Serjão, ele possui várias estratégias de pregação do Evangelho. E para quem compreende a mensagem, já sabe da graça de Deus, é muito claro. Não há como não compreender. Mas Jonas, ele simplesmente corria, e a palavra de Deus nos diz que ele estava correndo, ele não parava para chamar o povo, ele corria. E ele dizia: saibam que em 40 dias essa cidade será revirada. 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 Eu pergunto, que mensagem é esta? Uma mensagem curta, lacônica, que poderia não fazer muito sentido no ouvido daquele povo. Mas, meus irmãos, é impressionante, porque ali estava a proclamação do que Deus havia dito. Deus disse: você vai falar conforme a minha palavra. Deus havia ordenado a Jonas para falar aquilo. Senhor, o que eu vou dizer? Diga apenas: em 40 dias essa cidade será revirada. Diga apenas isto.
E é impressionante porque, através desta mensagem, Deus converteu a cidade inteira, colocando-a aos seus pés. É interessante porque a pregação de Jonas falava apenas do juízo de Deus. E como nós vimos, esse juízo se cumpriu, foi apenas adiado. 200 anos depois, Deus cumpre a sua palavra. Mas o que nós encontramos ali é a salvação, embora Jonas corresse e falasse de forma tão rápida, mas aquele povo se entregou ao Senhor. Porque a conversão é obra de Deus. Jonas, quando estava no ventre do peixe, sua última frase foi: a salvação pertence ao Senhor. É Deus quem salva. Nós precisamos entender isto. Não é a nossa inteligência, não é a nossa teologia, não é a nossa concepção. Algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, eu não sei evangelizar. Como não sabe evangelizar? Fale apenas isso. Primeiro, Deus é santo, Ele existe e é santo. Segundo, diga: você é pecador e está longe de Deus. Terceiro, diga: por isso você vai para o inferno. Quarto, diga: mas Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quarto, você pode dizer a ele: se você agora se render aos pés de Jesus, se arrependendo dos seus pecados, você será alcançado pela graça de Deus. E quinto, se de fato você se converter ao Senhor, Deus vai conduzi-lo com segurança para a eternidade. Aí olhe para os olhos dessa pessoa e diga: você quer agora entregar a sua vida a Cristo? Onde está a dificuldade? Onde está aí o problema? Um conhecimento profundo? Não. Apenas falar, mostrar a obra de salvação. Às vezes nós nos escondemos atrás disso, né? Ah, eu não sei evangelizar. Como não sabe evangelizar? Eu sempre brinco dizendo, a pessoa que diz que não sabe evangelizar é a mesma pessoa que diz que não sabe dizer qual é o seu nome, seu endereço e o número da sua identidade. Como é seu nome? Ah, não sei, tem que aprender ainda. Onde você mora? Ah, não sei. Diga pelo menos a cidade onde você mora também, eu preciso aprender isto. Qual é o número da sua identidade? Agora que piorou mesmo. Não sei nada. É a mesma coisa. Como você não sabe falar de Cristo? A conversão é de Deus. Não é você que converte, é o Espírito Santo pela santa vocação. Porque quando nós encontramos a base desta pregação, precisamos entender que, claro, devemos usar estratégias. É lógico, devemos trazer uma palavra que seja na língua daquela pessoa, que ela compreenda. Mas a estratégia é como esse copo aqui, ó. Mas o importante é o que está dentro dele. Esse copo é de vidro, poderia ser de barro, de metal, de papel, de plástico. O importante é o que está dentro dele. O que está dentro é a mensagem do Evangelho. O que está fora são as nossas estratégias. Devemos simplesmente pregar. A graça de Deus se manifesta pela proclamação do Evangelho, quando nós falamos de Cristo. E é interessante porque a atitude de Jonas aponta para Cristo de forma tão clara com relação a isto. Em Mateus 12, de 38 a 42, há uma palavra de Cristo tão profunda. Ele diz: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso vimos no capítulo 2. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará
no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Em Lucas 11, 29 a 32, no mesmo contexto diz: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Quando nós olhamos a atitude do profeta, entendemos que ele estava ali apontando diretamente para Cristo. Não apenas quando estava no ventre daquele peixe, simbolizando a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, mas também quando ele prega a palavra e há um arrependimento geral. Precisamos entender isto. Povos inteiros estão à espera da pregação do Evangelho. Povos inteiros aguardam saber sobre Cristo. Povos ao redor do mundo inteiro são tão importantes para Deus. E nós muitas vezes não ouvimos a palavra do Senhor e não nos envolvemos com a pregação do Evangelho. A sua rua, ali podem existir pessoas que são importantes para Deus. No seu trabalho, se você é professor, os seus colegas, os seus alunos, se você é funcionário público, os seus colegas, seja onde for, quantos ali não são importantes para Deus? Cristo está representado em Jonas como aquele que também traz salvação pela misericórdia de Deus. Por isto, dentre as muitas lições, há muito mais que poderíamos retirar deste capítulo, mas de todas elas eu quero apenas destacar essas três. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que a misericórdia e a graça de Deus se manifestam no genuíno arrependimento, e nós precisamos entender que isto é visão correta do pecado. O derramamento da misericórdia e da salvação de Deus é efetivado pelo caráter do Senhor, um Deus cheio de misericórdia e graça, que tem poder para salvar. As misericórdias e a graça de Deus também se manifestam e são possibilitadas na proclamação de Cristo, quando nós pregamos a Cristo e muitos se convertem aos pés do Senhor. Arrependimento, graça de Deus, proclamação do Evangelho. Saia com esses três pontos no seu coração, para que sirvamos ao Senhor. Vamos curar nossa cabeça e vamos orar. Sergião, ora aqui para a gente, por favor, meu irmão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo por mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações, por essa ordem de proclamarmos a Tua verdade, de darmos esperança para muitos que estão uma vida de tremenda tristeza, não sabem para onde correr, e muitos estão correndo para a direção errada. Nos dê esse amor genuíno que o Senhor mesmo tem colocado em nossos corações. Nos dê a alegria de praticar a Tua palavra, de ir, de pregar o Evangelho. Obrigado. Muitas vezes
Tem locais que nós não gostaríamos nem de entrar, nem de ir. E Jonas não queria ir para aquela cidade. Ele tinha vários motivos. E nós também temos vários motivos, muitas vezes tão insignificantes, de ir e pregar. Em lugares fáceis, em lugares tranquilos. E que o Senhor nos dê essa disposição de obediência, de começar por esses lugares fáceis. E quem sabe o Senhor vai levar muitos aqui em lugares que nunca imaginaram. O Senhor levaria para proclamarem essa mensagem de esperança, de alegria, de salvação. Coloque, Senhor, enche o coração de todos aqui com o Teu amor, com esse amor sobrenatural, para que Boa Vista seja transformada pelo Teu poder e que muitos se arrependam e entreguem suas vidas a Jesus Cristo e possamos ter muitos e muitos vizinhos no céu aqui da nossa cidade. Eu Te louvo por isso, Senhor. Obrigado pela vida do Alfredo, por essa mensagem tão desafiadora. Continue falando aos nossos corações e nos dê a praticidade da Tua palavra. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o fruto do Espírito Santo estejam sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão Sérgio, sobre a vida do povo de Deus que se reúne aqui, sobre a vida do rebanho de Cristo, pequenino que se espalha sobre essa terra. Maranata, vem Cristo. E enquanto isto, queremos proclamar ao Senhor, a este mundo que caminha para o inferno. Nós oramos no nome dele. Amém.